Quero encorajá-lo nesta noite. Quero encorajá-lo com isto. Nós, evangélicos, nos encontramos com Donald Trump antes da primeira eleição dele. Ele nos pediu para entregar a presidência para ele. Nós demos a ele duas condições: apoiar nossos valores e apoiar Israel. E Donald Trump superou ambas as expectativas. Quero encorajá-los, não o subestimem. Não o subestimem. Posso te dizer isso. Nós vamos comemorar o 250º aniversário de Israel América em breve. Mas 3.682 anos antes desse aniversário, Israel nasceu. E eu não estou preocupado com o futuro, porque Israel tem uma arma secreta. Ela se chama o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu estava lendo Zacarias esta manhã. Diz que quando todas as nações se voltarem contra Jerusalém e tentarem movê-la, elas vão se ferir a si mesmas. Então posso te dizer isso. O futuro é brilhante para o Estado de Israel, porque há um Deus que não cochila nem dorme. Pediram-me para transmitir uma mensagem sobre a singularidade dos relacionamentos dos sionistas cristãos. A grande maioria dos que se declaram cristãos no mundo não são sionistas. Mas a grande maioria dos sionistas no mundo são cristãos, não judeus. Somos 750 milhões. Nós não necessariamente concordamos em todas as questões políticas, mas concordamos sobre a aliança. Todos nós concordamos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E posso te dizer isso. Nós temos um escritório na Casa Branca e é liderado por um forte pró-evangélico, aliás. E nós, evangélicos, somos todos pró-Israel. Somos todos grandes apoiadores de Israel. Então, o futuro não é um cenário de desgraça e pessimismo. Posso te garantir, tenho certeza disso. Sabe? Algumas horas atrás, houve um evento no Monte Herzl para Yoni Netanyahu. E parecia uma tragédia terrível. E de muitas maneiras foi uma tragédia terrível a morte de Yoni. Mas no dia 30 de junho de 1980, encontrei-me com Menachem Begin. Ele perguntou: por que você veio? E eu repeti a pergunta e ele falou por 10 minutos. Ele repetiu: por que você veio? E eu repeti a pergunta e ele falou por mais 10 minutos. Então ele disse: vou te perguntar mais uma vez. Não repita a pergunta. Eu disse: eu não sei. Você não sabe por que veio? Não sei. Você sabe de alguma coisa? Disse que sei, que Deus me enviou. Ele disse: ele te enviou, mas não te disse por quê. Não, ele não me disse por quê. Ele se voltou para o secretário. Kadishai, cumprimente-o. Você achou um homem honesto. Ele crê que Deus o enviou para encontrar o primeiro-ministro, mas não sabe o motivo. Mike, faça-me um favor. Quando Deus te contar o motivo, volte e me fale. No dia 4 de julho, li a história de Yoni Netanyahu. Era o aniversário da morte dele. Senti que precisava confortar a família, então fui à casa de Benzion. Eu disse: Senhor, não me conhece, não quero incomodar. Só quero expressar minhas profundas condolências pelo seu filho, um herói guerreiro, um grande herói. Quem é você, qual o seu nome e de onde você é? Entre e tome um chá. Eu entrei e tomei um chá. Conheci um jovem lá dentro, você pode vê-lo. Ele tinha 28 anos, ele estava com uma dor terrível, uma agonia terrível. Algo similar à agonia que Israel vive atualmente. Ele estava sentindo essa dor. Perguntei: posso orar por você?
E eu fiz essa oração. Jonatas amava Davi. Você ama Jonatas? Das cinzas do seu desespero virá a força de Deus, e você será o primeiro-ministro de Israel. Não posso dizer que o pai dele disse algo bom. O pai dele falou alto e disse: eu deixei um idiota entrar em casa. Mas não um qualquer, esse é o idiota autêntico. Eu voltei a falar com Menachem Begin no dia 5 de julho, às 3h30, e disse: eu encontrei o primeiro-ministro ontem. Não, ele disse: você me encontrou no dia 30 de junho. Eu disse: não é você, é Benjamin Netanyahu. Ele foi escolhido por Deus. Ele será o primeiro-ministro de Israel. Você vai lhe dar um cargo no governo? E ele deu. Então posso te dizer isso. Você tem um primeiro-ministro que Deus escolheu. E você tem uma nação que Deus escolheu. E ninguém vai impedir o plano de Deus para esta nação. Ninguém. O Irã não vai conseguir realizar isso. Posso te dizer que temos uma eleição de meio de mandato chegando. E vai ser uma eleição muito difícil. Precisamos vencer esta eleição de meio de mandato. Esta é minha opinião, todos já deram as suas. Minha opinião é que os grandes estudiosos do Irã vão se encontrar com o grande empresário e negociador. E ele vai enganá-los. Ele vai enrolá-los por 60 dias e mais outros 60 dias. Então, acredito que depois que as eleições de meio de mandato forem vencidas, a América vai experimentar e celebrar o Ano Novo. E nós sempre fazemos uma grande celebração no Ano Novo. Ele também terá uma grande celebração no Irã. Deus ainda está no trono. E não há pânico no céu. Eu vivi tempo suficiente nesta nação para ver as batalhas enormes. Quando cheguei aqui, os tratores costumavam raspar a areia para procurar uma pegada. E, aliás, eles estão mostrando uma foto de Shimon Peres. Ele era meu presidente do conselho. E Shimon Peres e eu, quando pedi para ele ser meu presidente do conselho, a equipe dele não ficou muito impressionada. Eles disseram: não, ele é um carranista. Mas Shimon Peres gostou de mim e disse sim. Ele e eu estávamos com o Papa. E esse não é o Papa, esse é George Bush. Ele e eu estávamos com o Papa. E naquela noite, durante o jantar, a Yala estava lá. Ela está aqui. Ele olhou para mim e disse: Mike, todo mundo me perguntou, por quê? Porque eu disse sim. Porque você quer construir amizades, amigos de Sião. E ele disse: mas, Mike, eu descobri algo sobre você que eu não sabia. Sim, você foi criado por um pai cristão, mas tinha uma mãe judia. E ela te deu o nome do avô dela, Rabino Michael Meckel Katznelson, que foi queimado vivo na sinagoga dele com 2.000 judeus. Mas você não sabe disso, Mike. Você não sabe quem era o rabino cantor daquela sinagoga. Ele era meu avô. Ele era professor de Talmud de meu avô. E ele disse: como é possível que você e eu nos tornamos como uma família? Até eu perceber que nós dois voltamos para Vishnevet, Bielorrússia, na sinagoga de madeira. A grande notícia é que Deus está escrevendo esse roteiro e ele terá a palavra final. O que você está fazendo é muito importante. Estou muito honrado e emocionado com a liderança de Alex para a sua organização. E quero incentivar meus maravilhosos amigos sionistas, cristãos sionistas, a fazerem parte disso. É fantástico. Deus abençoe muito vocês.